Olá, boa tarde, pessoal de Pontal e quem está online também. Meu nome é Marina Rebaque, eu sou pós-doutoranda do programa da PG Cisco, da Universidade Federal do Paraná. Meu supervisor é o professor César Martins e eu vim trazer aqui para vocês um pouco sobre meu projeto do pós-doutorado e também estou tentando ajudar, pelo menos, o pessoal um pouco na organização da semana acadêmica. Então, peço desculpas de antemão por qualquer coisa de última hora que a gente teve que resolver, mas diante da atual conjuntura, né, desses desafios que parece que nunca acabam, eu acho que o pessoal está de parabéns na organização, então espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, a temática agora dessa sessão, da segunda sessão de hoje, do dia 7, é sobre os desafios da década oceânica, o desafio 2, que é proteger e restaurar os ecossistemas e a biodiversidade. Então, o projeto que eu trabalho atualmente se insere nesse contexto porque ele procura compreender os efeitos dos múltiplos fatores de estresse nos ecossistemas oceânicos e desenvolver soluções para monitorar, proteger, gerenciar e restaurar os ecossistemas e também sua biodiversidade sob condições ambientais, sociais e climáticas em mudança. Por que nós devemos nos preocupar? Atualmente, até as seguradoras, né? No caso aqui, eu peguei uma estimativa aqui do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que está num documento do Banco Itaú, sobre perdas associadas, estimadas, né, para as zonas costeiras, de acordo com os efeitos das mudanças climáticas, de 2010 a 2100, as mudanças são estimadas em 207 bilhões, né? Acrescente-se 3 zeros essa estimativa, então são 207 bilhões de reais de perdas estimadas. Então, quando as seguradoras estão de olho, é certo que o prejuízo é inevitável e a zona costeira brasileira, como muitas zonas mundialmente, são as mais povoadas e que tem o PIB mais significativo. Então, isso é muito preocupante, inclusive do ponto de vista econômico, né, das mudanças climáticas que vão afetar os ecossistemas. Então, entrando aqui um pouco no projeto, ele se chama NAP Águas, né? NAP é do projeto da Fundação Araucária, que visa formar novos arranjos de pesquisa e inovação no estado do Paraná. Tem várias áreas, atualmente, se eu não me engano, são 27 NAPs pelo estado do Paraná, inclusive áreas interdisciplinares, né? De startups, agrotechs, no oeste, aqui no litoral, tem também um outro NAP do pessoal do campus de Matinhos. Então, o NAP vem daí, desse nome da Fundação Araucária. E o NAP Águas, que é o que eu participo, ele visa trabalhar a questão da vulnerabilidade climática no estado do Paraná e propor a validação de indicadores da vulnerabilidade climática e também de preditores que avaliam o risco climático, tanto atual como futuro, né? E esse grupo é formado por pessoas de várias universidades estaduais, a UEL, a UEM, também a Universidade Federal do Paraná de Curitiba, de Palotina. A nossa coordenadora, a professora Yara Moreto, é da Universidade de Palotina. E esse NAP tem uma interface forte de cooperação internacional da Austrália com o Brasil, através dessa organização chamada TWRA. E o que acontece? Atualmente, a produção bibliográfica de temas ligados à vulnerabilidade climática, ela está muito localizada no hemisfério norte, né? E no hemisfério sul, basicamente, a Austrália é um expoente dessa produção bibliográfica sobre as mudanças climáticas. Então, é muito interessante ter essa interação com
com os grupos de pesquisa australianos, né? E aqui, no caso, no Brasil, como que a gente vai tentar inserir essa questão das mudanças climáticas para os tomadores de decisão e a sociedade civil, né? Já tem várias iniciativas, não é novidade, né, o que o NAP vai fazer, a não ser que seja assim para o estado do Paraná mesmo, e tem uma questão de indicadores que vão ser desenvolvidos. Por quê? Por exemplo, aqui eu trago para vocês dois exemplos, né? Duas iniciativas que estão de livre acesso e muito fácil encontrar na internet, né? São plataformas muito informativas. Uma delas é o Adapta Brasil, que traz esses índices, indicadores dos riscos de impacto das mudanças climáticas. Porém, eu chamo vocês aqui para reparar os setores estratégicos, né? Recursos hídricos, segurança alimentar, segurança energética, saúde e infraestrutura portuária. E aqui um outro exemplo que eu trago para vocês desse site do Adapta Brasil é como eles constroem os índices, porque se parte de indicadores que são dados, assim, medidos já, né? Por exemplo, aqui, o indicador que eles chamam de nível 6 é indisponibilidade hídrica superficial, quer dizer, o que é seca não tem água. Esse indicador vai ser categorizado dentro de um índice de sustentabilidade, que por sua vez vai ser calculado a partir desse índice de sensibilidade, um índice de vulnerabilidade. Então, esses indicadores são compilados e traduzidos de forma a serem calculados mesmo um número e em uma escala que seja possível traduzir todos esses dados ambientais em índices de risco de impacto climático, no caso aqui para a seca, que é o exemplo que eu peguei, e também o setor estratégico, no caso aqui, o impacto dos recursos hídricos, né? Que é um dos setores estratégicos, um dos setores que a gente viu no slide anterior. Então, essas metodologias podem variar muito, né? No caso aqui, outro exemplo que eu peguei para vocês é o painel de indicadores de mudanças climáticas de Curitiba, que também é uma ferramenta voltada para tomadores de decisão de enfrentar as mudanças climáticas no município. E o que acontece? Essas metodologias, elas partem primeiramente de uma definição de eixos temáticos, né? Essa metodologia aqui do painel de mudanças climáticas de Curitiba é a mesma que está sendo, vamos dizer assim, adotada ou muito similar ao NAP Águas, que é primeiro definir esses eixos temáticos, depois definir os indicadores, prospectar a base de dados, né, e construir modelos e lançar uma plataforma. No final, desculpa que está atrás aqui o slide, mas o produto final, então, do NAP Águas é um mapa online que pode ser acessado, né, pela sociedade civil e tomadores de decisão. E no caso do NAP, então, que é o projeto que eu estou inserida, são basicamente esses 4 eixos temáticos, né, que existem até agora. Ele ainda está, digamos assim, finalizando o primeiro ano, então pode ser que haja reestruturações, mas a princípio é isso que está solidificado no grupo, né? Principalmente voltado para ecossistemas aquáticos de água doce, né, que eu coloquei aqui as cruzinhas para exemplificar que é o eixo mais forte, né, do eixo do NAP Águas. Depois tem o eixo de saúde humana, né? Saúde humana, na verdade, infraestrutura, principalmente transportes, que é um eixo que a gente sabe da criticidade dele devido ao que aconteceu recentemente, né? Semana passada, que Pontal realmente ficou ilhado. Então, é um reflexo que, infelizmente, a gente pode ver mais forte, né? E o pessoal do NAP está de olho nisso que aconteceu e provavelmente vai ser um indicador muito importante de ser incluído no estudo, né? Que é a parte assim de deslizamentos, de interdições de vias. E daí o quarto eixo que eu coloquei aqui é para geoquímica orgânica, né? Indicadores geoquímicos. Qual que é a inovação desse NAP?
esses temas, principalmente os ecossistemas aquáticos, o ambiente aquático em geral, tanto de água doce quanto marinho, ele não está contemplado nesses índices de vulnerabilidade. Embora eles estejam muito ligados com a questão das mudanças climáticas e tem cálculos que se faz para monitorar as mudanças, né? Vendo a acidificação, nível, altimetria, né, dos oceanos, nível dos oceanos. O que acontece? Da parte de tomadores de decisão, desses índices de vulnerabilidade, não está ainda bem estabelecido essas questões dentro desses cálculos dos índices, né? Então, a inovação do NAP Águas é basicamente voltada para incorporar esses indicadores de ecossistemas aquáticos e geoquímica orgânica, junto também com o de saúde, infraestrutura e outros índices. E então, as premissas que a gente tem aqui no eixo temático do litoral, porque então o eixo temático da geoquímica é dividido em continente e litoral. Né? O litoral tem como foco a geoquímica orgânica na interpretação dos processos ambientais. E a utilização dessa abordagem tem sido aplicada nas últimas décadas nos estudos multidisciplinares de reconstrução ambiental, climática mesmo, de diversas escalas temporais, né? E também pode fornecer informações para a predição de impactos futuros. Então, a aplicação dos marcadores geoquímicos nos índices de sustentabilidade e vulnerabilidade é bastante promissora. Aqui eu coloquei um pouco da contextualização dentro dos slides, um slide aqui para os ODS, para a meta dos ODS, das Nações Unidas, né? E, em geral, então, o que a gente busca fazer é formular esses índices de vulnerabilidade com base nos indicadores geoquímicos, né, diversos, e com base numa revisão sistemática de literatura, construir índices e mapas de vulnerabilidade com base nesses indicadores geoquímicos e tentar estabelecer essas relações com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Até agora, o que a gente fez foi fazer um levantamento bibliográfico, né, dos artigos aqui no litoral, principalmente com esses indicadores geoquímicos, os HPAs, esteróis, hidrocarbonetos alifáticos, organoclorados, estrógenos e LABs. Também vão ser incluídos parâmetros elementares como COT, nitrogênio total, isótopos de carbono e nitrogênio. E aqui tem um exemplo aqui de uma tabela que está sendo construída com latitude e longitude, o que nem sempre a gente acha nos artigos, geralmente não tem. E são parâmetros que mudam muito de acordo com o formato, né, de dados, se é métrico, se é decimal, enfim, tem várias questões aí a serem resolvidas, né, dentro desse projeto. Inclusive, um dos principais obstáculos que estão sendo encontrados é a parte de recursos humanos para construir esse mapa, porque o pessoal de TI não fica na academia, estão basicamente sendo empregados enquanto estão fazendo os cursos de graduação mesmo, então é raro ter alguém no mestrado, o professor que está envolvido fala que quando tem alguém é voluntário, porque já está trabalhando, né? Então não pode receber bolsa, e enfim, a gente está meio que nessa etapa de tentar resolver isso, para como vai construir o mapa. Mas enfim, daí tem os dados que vão ser colocados e outras informações aqui sobre a publicação que foi retirada. Então, a gente está nessa fase de tabulação dos dados. A maioria dos artigos que foram encontrados aqui para o litoral do Paraná foram na Baía de Paranaguá, né, o Complexo Historiano de Paranaguá. Até agora tem em torno de 200 pontos. Alguns pontos, menos de 10 na Baía de Guaratuba, é bem menos estudado. E então aqui tem o desafio dessa padronização das coordenadas geográficas, né? E pior que isso é o recursos humanos para construir. Então, o que foi conseguido até agora, em termos de interpretação, foi comparar os testemunhos dos já dados obtidos aqui do litoral, né?
que aqui no caso é um dado que foi obtido pelo professor César Martins, foi publicado por Martins e colaboradores em 2015, sobre dados de HPAs, né? Então, um somatório de 16 HPAs para cada fatia do testemunho, indo dos anos aqui 50, mais ou menos, até 2014, que foi quando foi obtido o testemunho. Cada fatia é em torno de são 2 centímetros de testemunho, em torno de 8 a 10 anos de dados. Então, essa quantidade de precipitação aqui é a média para aquele período, de 8 a 10 anos. A princípio, né, para esse testemunho de Antonina, foi encontrada uma boa correlação de em torno de 0,87, quase 0,9, né, uma correlação excelente entre a altura de precipitação e a concentração de HPAs, mostrando que essa questão de clima está ligada com a quantidade de HPAs, né? Quanto mais chuva, maior o aporte de HPAs para o ambiente aquático. E foi obtido aqui os dados do Instituto Águas Paraná, em torno de 100 anos, e aqui está mostrado uma curva de tendência aqui de aumento, né, de altura de precipitação nos últimos 100 anos, e a gente também obteve dados do CIMEPAR, só que ainda não consegui interpretá-los, para os últimos 20, 25 anos, que é o período de coletas superficiais também. E essa tendência de aumento ainda precisa ser confirmada, né, pelos dados obtidos pelo CIMEPAR, se isso realmente se manteve. E nos testemunhos que tem já coletados aqui no Complexo Historiano de Paranaguá, tem vários parâmetros geoquímicos que vão ser considerados, né, que estão aqui listados. E então é nesse sentido que a gente vai continuar aqui o trabalho. Agradeço muito a paciência de vocês, espero ter acrescentado algo que possa ser útil e eu fico totalmente à disposição. E até mais, pessoal. Eu vou encerrar aqui. Vou rezar que eu consiga enviar o vídeo. Tá joia? E uma boa apresentação para vocês, pessoal. Arrasem aí!